Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo, continuação daquele vídeo lá que eu vim gravar aqui pra vocês. Meu celular tá sem bateria, mas eu acho que vai dar tempo de eu gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então vamos lá, era aquela pergunta que eu deixei no último vídeo aí pra vocês, tá? Tanto que eu nem troquei de roupa nada, só soltei o cabelo pra não ficar marcado, mas vamos lá. Conheci uma pessoa que não é cristã, eu sou. Moramos longe um do outro, eu moro no Paraná e ele em São Paulo. Ele é um amor de pessoa, me liga, não é mulherengo, quer casar e ser pai, entre outras qualidades. Sinto que vai se converter um dia. Devo insistir? Posso ser uma luz no caminho dele? A família dele é cristã. Gente, esse assunto, pra mim, na minha opinião, é um assunto bem complicado. Porque depende de pessoa pra pessoa. Assim como tem pessoas que vão se converter um dia, né? Há também uma grande chance da gente acabar se desconvertendo, tá? Então a gente tem que saber da gente. Como eu comentei pra vocês no vídeo passado, quando eu conheci o Gabriel, eu não tava muito firme na igreja. Mas eu tava conhecendo alguns piá já, quando eu conheci ele, eu tava conversando com ele como amigo, mas tava conhecendo outras pessoas que tinham a intenção de namorar comigo. E aquelas pessoas não eram cristãs, saíam pra beber, tinham ciúmes abusivos, porque eu sempre fui muito de conversar, eu converso demais, e às vezes, dependendo da pessoa que tá comigo, ela acaba falando mais do que ela queria falar, por eu ser desse jeito. Como me abro demais, a pessoa acaba se abrindo também. E ali eu começava a perceber muitas coisas. E eu comecei a ver, gente, que se eu fosse namorar alguém que não fosse da igreja, eu ia acabar me desviando. Haveria sim a chance de eu voltar um dia? Com certeza. Mas a chance era muito maior. Gente, meu celular tá caindo aqui. Mas haveria uma chance muito maior de eu me desconverter, entende? Então eu achei melhor, por melhor, eu não namorar uma pessoa que não é cristã, sabe? Porque, enfim, como eu falei, tinha chance de eu acabar não ficando na igreja. Então, na minha opinião, eu, Evelyn de Oliveira Antunes Borges, eu prefiro não namorar uma pessoa que não é da igreja. No teu caso ali, a família dele é cristã, o que deixa um pouquinho as coisas mais certas dependendo da pessoa. O Gabriel, quando me conheceu, eu não estava tão firme na igreja, ele sabia um pouco disso. Mas pela minha família ser cristã, e ele ser cristão, acabou me trazendo mais forte. Não que eu tinha me desviado, mas eu acabei pegando um amor maior do que eu nunca senti antes, entendeu? Eu tive experiências novas com Deus, passei por algumas lutas, claro, porque quando a gente começa a se aproximar de Deus, o inimigo tenta de todas as formas me tirar dali. Então, assim, foi importante pra mim, sabe? Mas ele poderia ter pensado assim, pô, mas a menina da igreja não tá indo muito na igreja e os pais dela são cristãos, e aí, como é que vai ser? Depende muito. É porque a minha característica foi de sempre ter medo de sair da igreja. Eu sempre tive medo do que podia acontecer no mundo, porque eu conhecia pessoas que tinham saído e o que tinha acontecido com elas. Então você precisa saber o que passa dentro do coração dele, o que ele acha sobre a igreja, sabe? Conversar sobre isso. Eu sei que é um pouquinho difícil, porque às vezes a pessoa que ela tá fora, ela não quer conversar. Mas converse, eu falei assim, olha, como a gente vai namorar, eu preciso saber o que você pensa em relação a isso. Porque eu quero estar com alguém que esteja junto comigo em todos os momentos da minha vida, né? Então eu quero saber se a gente vai bater de frente com esse assunto ou se a gente vai concordar nesse assunto. Então, procurar perguntar o que ele pensa da igreja, o que ele pensa sobre Deus, o porquê que ele não é, se a família dele é, né? Se for falta de experiência com Deus, começa você orando e tudo mais. O que eu indico não case se a pessoa não se converter, tá? De verdade. E não só por causa de você, pra poder casar com você. Porque tem muitos casos que se converte e depois que casa, sai da igreja de novo e acaba levando você junto. Então, tentar conversar sobre isso, sabe? Na amizade, primeiro, eu tentaria ver se vale a pena, se a pessoa ela tem chance de algum dia vir, se ela tem alguma chance de me tirar da igreja, né? Porque às vezes a pessoa, por ela ser tão boa, ela pode acabar colocando a gente contra a parede e a gente duvidar até da nossa própria religião, tá? Então, vamos cuidar com isso, porque daí lá na frente a gente pode acabar vendo que está há anos desviada já, né? Sofrendo, não sei, gente, não sei. Deus pode voltar e a gente perder, né? Então, procurar analisar esse fato justamente por causa disso, tá? Pra não cair no erro. Eu conheço, sim, pessoas que não são cristãs e são muito gente boa, né? Que dariam ótimos maridos, entendeu? A gente tem que respeitar com toda certeza, gente. Ele é um ser humano também, como qualquer outra pessoa. A gente não é melhor do que ninguém só porque a gente é cristão e a outra pessoa também não é melhor do que a gente só porque ela tem a religião dela. Esse é um assunto, gente, que fica muito difícil de eu trazer isso aqui pra vocês, porque eu não entendo muito bem como é que funciona isso no mundo espiritual, tá? Eu só sei que não concorda, na Bíblia tem isso.
Gente, vocês que têm Bíblia em casa aí, eu aconselho muito vocês lerem sobre Provérbios, tá? Isso ajuda em todas as áreas da vida de vocês. Acho que é 1 Coríntios. Ó, acerca do casamento, tá? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escrevem, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para que se dediquem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio do próprio corpo. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e o outro do outro. Digo, porém, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. Reconcilie-se. E o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. E se um irmão tem a mulher descrente, e ela não se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. No caso aqui, a pessoa ela casou com alguém que não é cristão, né? E se a mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é sacrificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E de acordo com o chamado de Deus, esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Alguém foi chamado sendo incircunciso? Não se circuncise. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também. Nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que ele foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure se separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não cometa pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, e os que são felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuem, e os que usam as coisas do mundo como se não a usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com coisas do Senhor, em agradar o Senhor, mas o homem que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada quanto a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, mas para serem santas no corpo e no espírito, Mas a casada preocupa-se com coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, e não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça o que achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também o faz. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Gente, aqui dá pra você tirar várias conclusões, tá? Então, basicamente, ele ensina que é melhor não casar. Por quê? Quando a gente casa, a gente acaba tendo que se preocupar com os nossos maridos e esposa. E é nesse caso aqui. Se você casa com alguém, principalmente, né, que não é da igreja, você acaba tendo que se preocupar com ela, em tentar trazer ela pra igreja, em agradar, porque às vezes ela vai se irritar de você estar constantemente na igreja, né? E também ali ele fala pra não casar, porque quem não é casado, deveria, né? É que na verdade não acontece isso. Mas quem não se casa é para se dedicar 100% do seu tempo a Deus. Porque daí você é solteiro, você vai e volta para a igreja a hora que você quiser, você serve a Deus da forma que você achar melhor, você pode viajar ao mundo se for necessário. Agora, a partir do momento que você casa e você tem uma família, você já não tem esse tempo todo para Deus. Você tem um tempo para a família e para Deus. Mas se você não aguenta ficar sem se casar, que você vai passar desejo, necessidades, vontades, então é melhor que se case, para que não peque. Mas se você casar,
Então, que você não peque, né? O que pode acontecer num pecado dentro de um casamento? É você olhar para outras mulheres fora do seu casamento, é você causar intriga dentro do seu casamento, você ser uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Quando ele fala que a mulher não é dona do seu corpo e nem o homem dono do seu corpo, é porque os dois estão vinculados um ao outro, são uma só carne. Então, eu não posso simplesmente falar pro meu marido, vou morar nos Estados Unidos, e ele não querer, e a gente não se conversar sobre isso, eu simplesmente ir embora. Não é assim que funciona o casamento, não é a forma que Deus gostaria que o casamento fosse. O certo seria a gente se conversar. Então eu não posso tomar nenhuma decisão sobre o meu corpo sem antes conversar com o meu marido. Vocês entendem isso? Muitas pessoas que me assistem aí, que não concordam com isso, vai achar isso errado. Mas, gente, se você casa com uma pessoa que está sobre a mesma missão que você, que tem o mesmo pensamento que você, isso nunca vai ser um problema. Muito pelo contrário, você vai sentir prazer em perguntar a opinião do seu marido. Porque muitas das vezes você pode estar equivocada e se arrepender daquilo que você faz. Mas você tendo um marido que pensa como você, conversando com você, e ele esteja em sã consciência no momento que você for fazer aquilo, ele vai conseguir te ajudar para você ter a melhor decisão sobre aquela coisa que você vai fazer. Vocês entendem? Então, assim, o que eu aconselho? Primeiro, vocês conversarem com o pastor da igreja de vocês o que ele pensa sobre isso, tá? Porque muitas das vezes a gente não sabe o que fazer, a gente tem o nosso conhecimento da Bíblia, que nossos pais ensinam, mas muitas das vezes só um pastor pode trazer melhor isso pra gente, tá? Casamento é uma coisa séria, gente, envolve muita coisa. Quando você casa, tem o choque de cultura, a família dele não vai pensar igual a tua família, porque são pessoas diferentes, a não ser que vocês tenham uma criação igual. Na maioria dos casos, é diferente. A minha família não é igual à família do Gabriel, nem um pouco, gente, nem um pouco. Então, assim, imagina o choque que eu e ele tivemos, entendeu? Só que eu sou uma pessoa que eu me adapto à situação. Então, assim, se eu acho que é melhor viver conforme ele vive, então eu vou viver conforme ele vive. Agora, se eu acho que conforme ele vive não está certo e que conforme a forma que eu vivi está melhor, eu sou assim, eu sento com ele e converso, ó, isso daí que você trouxe com você não é legal, não tá dando certo, não dá certo lá, então não vai dar certo aqui. Então, vamos ser os primeiros a mudar isso, sabe? Ou, por exemplo... amor, ó, minha mãe fazia isso, eu não gostava, então eu não vou fazer com você. Ou ele mesmo chega, ó, amor, você faz isso igual tua mãe, teu pai, não sei o quê. Sabe? Tem que ter isso aí. Então, por isso que ele fala sobre o casamento, que um não tem o poder sobre o seu próprio corpo. Justamente por causa disso. Se eu escolhi o Gabriel, é porque eu confio nele e na capacidade dele, confio nas escolhas dele. Então, se ele falar pra mim fazer, eu vou fazer, porque eu concordo com aquilo que ele tá falando. Então, eu não vou ter aquele negócio, eu não vou ficar obedecendo você, eu não obedeço um homem, eu não obedeço um marido. Não vai ter isso aí, nem vai passar isso pela tua cabeça. Se você escolher alguém que é servo de Deus, que tem as mesmas coisas que você concorda, que as escolhas dele são coisas que você tem orgulho, então não vai haver esse conflito. Agora, se você escolher alguém que é perdido, aí ele vai começar a mandar você, não use tal roupa, não use isso, não use aquilo, não use maquiagem, e você não concorda com esse tipo de crença, com esse tipo de realidade, vai sempre bater de frente, porque você escolheu a pessoa errada, e não porque é submissão, algo que Deus colocou é errado. Deus não erra naquilo que Ele nos ensina e no que Ele coloca, tá? Então, assim, o erro não vai estar na submissão, vai estar erro na pessoa que você escolheu a ser submissa. Então, gente, não se coloquem em coisas que vocês não sabem o que pode acontecer. O que eu tenho pra dizer é isso, meu conselho é esse, eu acho que você deve analisar, deve conversar, porque eu não tenho como saber se ele é uma boa pessoa pra te aconselhar a ficar ou não, sabe? Então, analisar todos esses pontos que eu coloquei aqui, ao decorrer dos dias, eu vou trazendo mais vídeos sobre casamento, mais sobre esse assunto, que eu acho que vai ser super interessante a gente estudar sobre isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se quiser me mandar sua história lá no direct, me manda, que eu vou trazer mais vídeo daí conversando com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.